Olá, senhoras e senhores. Eu sou a doutora Stefane, eu sou médica endocrinologista e hoje eu vou falar de um dos temas mais recorrentes no meu consultório, a infertilidade. Isso faz parte do aquecimento da minha aula magna Obesidade sob Controle, que a gente vai transmitir no dia 13/10 às 19h45. Se você está curtindo eu respondendo todas as suas perguntas, te dando todas as suas dúvidas aqui, já se inscreve no link, se inscreve no canal, que aí nós vamos passar todas as informações que vocês precisam para não perder essa aula, certinho? Mas antes disso, infertilidade então. É um tema que eu tenho muito interesse, porque além de ser muito recorrente no meu consultório, tem a ver com a minha história pessoal, que eu vou contar para vocês eventualmente. Mas, antes disso, eu preciso definir para vocês o que é a infertilidade. Então, geralmente, quando falamos em infertilidade, nós falamos em infertilidade do casal. Não existe isso de infertilidade feminina ou masculina. Até porque tem o fator masculino e o fator feminino, porque sozinho nenhum dos dois ia conseguir ter filho mesmo. E aí, quando a gente fala em infertilidade do casal, gente, a primeira coisa que nós temos que saber é se esse casal tem relações regulares, pelo menos 2 a 3 vezes por semana, ao longo de um ano sem nenhum método contraceptivo. Por quê? Se a mulher parou, por exemplo, o anticoncepcional oral há um mês, pode demorar um tempinho para o eixo hormonal dela voltar para o lugar e ela conseguir ser fecundada. Então, a princípio, é um ano depois de ter parado todos os métodos anticoncepcionais, tentando regularmente ter relação durante as semanas. Primeira coisa, coisa mais importante, e se você não está tendo interesse em relação, aí já é outra coisa que a gente tem que abordar, porque tem o fator neuropsicoemocional também, que é muito importante. A gente vai discutir isso em um momento oportuno. Agora nós estamos falando especificamente de infertilidade. E aí, nesse tocante de infertilidade, vem a segunda coisa que a gente tem que avaliar. Dentro do componente masculino e do componente feminino, nós também temos duas subdivisões, uma subdivisão básica aí. Nós temos o fator estrutural e o fator hormonal. O que é isso? Ou a pessoa está infértil por alguma questão estrutural, anatômica do organismo dela, por exemplo, um exemplo clássico seria uma mulher com obstrução nas trompas. Os hormônios dela estão ok, mas os óvulos não conseguem passar pelas trompas porque elas estão obstruídas. E aí o tratamento é o quê? Cirúrgico. Um homem com uma lesão testicular, por exemplo, isso pode atrapalhar tanto a produção de espermatozoides, quanto pode atrapalhar na testosterona, né? Diminuindo a libido, diminuindo a capacidade de sustentar a ereção, consequentemente deixando o homem infértil também. Então, esses aí são fatores estruturais que devem ser avaliados, né? E os médicos especialistas seriam o ginecologista para a mulher e o urologista para o homem. Mas o que chega no meu consultório são os fatores hormonais que levam à infertilidade. E aí, quais seriam esses fatores hormonais? É só estrogênio, testosterona? Como que funciona? Bom, tem os óbvios, né? Se a mulher está com baixa dos hormônios femininos, por exemplo, uma baixa de progesterona, a gente sabe que a progesterona é extremamente importante para a sustentação do útero, principalmente nos 3 primeiros meses aí da gestação. Então, se ela está com baixa de progesterona, dificilmente ela vai conseguir sustentar uma gestação no seu início. Da mesma forma, um homem que está com baixa de testosterona, ele não vai conseguir sustentar a ereção, não vai ter libido e a fertilidade dele também vai estar mais baixa. Ok? Agora, além desses hormônios óbvios, tem N outros hormônios envolvidos na questão da fertilidade. Por exemplo, tireoide. Uma mulher com hipotireoidismo descontrolado, ela pode se tornar infértil. Por quê? Porque os hormônios da tireoide, eles também agem incentivando a ovulação. É aquilo que eu falo, a tireoide é a glândula que controla o nosso metabolismo, ela vai controlar o metabolismo de ovário também, garantir a ovulação. Se eles estão baixos, a mulher pode não ovular, não menstruar e, consequentemente, estar infértil. Então, tireoide é uma coisa que a gente precisa avaliar. Inclusive, se a pessoa tem até um hipotireoidismo subclínico, ela pode até engravidar, mas tem mais chance de abortos. Então, é muito importante a gente ter essa avaliação da tireoide. Outro hormônio, prolactina. Prolactina é um hormônio que é produzido principalmente aí na fase da gestação, mas principalmente na fase da amamentação, né, que é o hormônio que estimula a produção de leite. Quando ele está alto,
tanto que falam que a mulher amamentando, ela vai ter muito pouca chance de engravidar novamente, principalmente se ela estiver só amamentando, não estiver dando outro tipo de comida para beber. Mas a prolactina alta, ela bloqueia LH e FSH, que são hormônios que estimulam estrogênio, progesterona, testosterona. Portanto, a prolactina alta, tanto no homem quanto na mulher, como ela bloqueia os mensageiros de estrogênio, progesterona e testosterona, ela também deixa a pessoa infértil. A mulher não vai menstruar e o homem dificilmente, né, vai conseguir engravidar uma mulher. Mais um hormônio, quinto hormônio aí. Hormônios produzidos pela glândula suprarrenal podem induzir a infertilidade. Então, por exemplo, glândula suprarrenal, para chegar no cortisol, na produção do cortisol, ela passa pela produção de hormônios androgênicos. Então, assim, ela produz precursores da testosterona. E se essa glândula suprarrenal está produzindo hormônio demais, principalmente no caso de uma mulher, ela vai aumentar as taxas de testosterona da mulher e, consequentemente, essa testosterona, o que o corpo vai entender? Uai, já tem hormônio sexual nessa mulher aí. Ela não precisa de estrogênio e progesterona, olha o tanto de testosterona que ela já tem. E ela não produz os hormônios femininos e, consequentemente, se torna infértil por causa de problemas na glândula suprarrenal. Então, vocês já viram. Prolactina, suprarrenal, tireoide, hormônios femininos, hormônios masculinos. E aí, descartou tudo isso e a mulher ainda está infértil, descartou causas estruturais, descartou esses hormônios todos, a mulher ainda está apresentando infertilidade, aí nós podemos pensar em síndrome do ovário policístico. E aí senta que lá vem a história. Quando eu tinha 14 anos, foi a primeira vez que me falaram nessa hipótese de ovário policístico. Eu tinha polimicrocistos no ultrassom, o que é isso? Pontinhos bem pequenininhos, mais de 10, 20 desses pontinhos no meu ovário, que não se caracterizavam como óvulos maduros, mas que se caracterizavam como microcistos, e os ovários estavam um pouquinho maiores. E além disso, que eu tive um problema muito sério com acne e pelos. Então, esses são dois dos critérios que nós pensamos numa mulher adulta em ovário policístico, descartadas outras situações. Só que hoje a gente sabe, né, que uma mulher pode demorar 8 anos depois da primeira menstruação para o ovário normalizar e não simular um ovário policístico. Então, hoje a gente sabe que esse diagnóstico pode ser que não estava 100% correto. Mas, na época, me foi feito esse diagnóstico de síndrome do ovário policístico e, na época, o tratamento de escolha, e até hoje, né, muitas pessoas ainda veem ele como tratamento de escolha para mulher que não quer engravidar, era o anticoncepcional oral combinado, com estrogênio e progestágeno, de preferência um progestágeno que bloqueasse a produção de testosterona, como a ciproterona, como drospirenona, enfim. Comecei o anticoncepcional, minha pele ficou ótima, todo mês quando eu parava o anticoncepcional meu sangue descia, e aí já não foi mais minha preocupação. Até que eu fui para a faculdade de medicina, fiz clínica médica, fiz endocrinologia, e eu comecei a ficar preocupada, porque eu sempre quis ser mãe, e eu falei assim, gente, como que será que tá a minha fertilidade? E aí quando eu resolvi gestar, eu parei o anticoncepcional e o meu fluxo menstrual reduziu muito. Eu voltei para minha cidade, né, comendo a comida da minha mãe, da minha avó, sedentária, trabalhando, feito uma louca, o estresse lá em cima. Eu comecei a ter um ganho de peso. Então, eu tinha um IMC de 24,5, 25, e aí eu ganhei 6 quilos. E aí só esse ganho de peso já impactou. Minha pele piorou, minha acne piorou. Eu falei assim, nossa, é resistência à insulina, que é uma das bases, né, da doença do ovário policístico. E eu falei assim, não, gente, eu tenho que dar um jeito na minha vida. E aí, o que eu optei? 4 pilares do tratamento da doença crônica, 4 pilares para a gente tratar o ganho de peso. Eu optei por controlar 2 desses pilares, e spoiler, não entrei com nenhum medicamento. Então, eu optei por controlar 2 desses pilares, o pilar atividade física, o pilar controle emocional, e perdi, baseado na minha clínica, na minha história, escolhi esses 2 pilares, controlei e eliminei 6 quilos. Quando meu noivo e eu resolvemos que a gente ia começar a tentar engravidar, foi papum, foi muito tranquilo. Mas por quê? Porque eu já tinha estabilizado meu peso, estabilizado minha resistência à insulina, estabilizado meu ovário policístico.
Então essa história, gente, é para vocês entenderem que hoje nós sabemos o ovário policístico tem vários tratamentos. Atividade física, gente, reduz a testosterona da mulher com ovário policístico, que é uma das coisas que bloqueia a fertilidade dela por causa daquele impacto em estrogênio e progesterona que eu falei. E ainda reduz a resistência à ação da insulina, que é outro componente do ovário policístico. Se reduz a testosterona, reduz acne, reduz pelo e reduz testosterona e resistência à ação da insulina, melhora a fertilidade. Por que a resistência à insulina atrapalha a fertilidade? Porque tem um caldeirão inflamatório na síndrome metabólica. Aumenta interleucina 1, interleucina 6, TNF-alfa e aí interfere na nossa esteroidogênese. E aí interfere na produção dos hormônios, a mulher acaba com um hiperandrogenismo, uma baixa de progesterona e isso aí atrapalha a nossa fertilidade, certo? Então, controlando o peso, como eu falei já, perdendo 5 a 10% do peso e iniciando uma rotina de atividade física, muitas mulheres conseguem controlar seu ovário policístico. Só com exercício? Não. A maioria das pessoas, para ter essa perda de peso, vai precisar também de uma reeducação alimentar. A sorte é que a alimentação que eu fazia era uma alimentação um pouco mais em excesso, porque é uma comida gostosa, mas era uma comida saudável, uma comida caseira. Então, eu saindo do sedentarismo, eu já tive a resposta que eu precisava. Mas, eventualmente, se você come uma alimentação rica em açúcar, em ultraprocessados, né, fast food, refrigerante, doces, carboidratos simples, pão, isso aí você vai ter que reavaliar para controlar o seu ovário policístico no fator dieta. E aí tem os outros fatores. Mais uma vez, anticoncepcional oral combinado ainda é recomendado para mulheres que não querem gestar, mas para mulheres que têm a intenção de engravidar mais rápido, nós temos ainda a metformina, vai te fazer ganhar massa magra, perder massa gorda, perder medida, controlar sua síndrome metabólica, controlar o seu caldeirão de inflamação e, consequentemente, melhorar sua fertilidade no ovário policístico. Hoje os estudos mostram que ela melhora. Medicamentos fitoterápicos, como o inositol, está sendo muito estudado também para melhorar esse componente de resistência à insulina no ovário policístico e, consequentemente, melhorar a fertilidade da mulher. E tratamentos específicos para perda de peso, porque uma perda de 5 a 10% do peso também vai favorecer o controle da síndrome do ovário policístico. Além disso, tem uma relação muito grande entre síndrome do ovário policístico, sobrepeso, obesidade, infertilidade, com quadros de depressão e ansiedade. Então, o controle neuropsicoemocional também é fundamental nesses quadros. E aí vem a parte masculina, uma coisa que incomoda muito o homem. Isso leva tanto à infertilidade quanto à baixa da libido, que é uma coisa que incomoda terrivelmente um homem, né? Não conseguir segurar uma ereção, fraqueza, indisposição. E hoje a gente chama isso, e quando essa baixa de testosterona está relacionada com excesso de peso, o que é muito comum, a gente vê isso a causa de baixa testosterona que eu mais vejo no meu consultório, graças a Deus, não é secundária ao uso inapropriado de anabolizante, é secundária à obesidade. Então, o homem com obesidade, ele pode ter uma baixa de testosterona e ter todos esses sintomas desagradáveis que eu falei, além da infertilidade. A gente chama isso de hipogonadismo funcional. Por quê? Porque ele não tem um defeito hormonal direto, e ele também não tem um defeito anatômico. O problema é que a obesidade dele está bagunçando os hormônios dele, levando a esse hipogonadismo. E por que é tão importante a gente definir isso? Porque se nós tratarmos, se ele perder peso, o hipogonadismo, a baixa de testosterona dele melhora. E por que essa testosterona abaixa desse jeito no homem obeso? Aí hoje a gente tem estudo também dos 4 pilares fisiopatológicos que levam ao hipogonadismo funcional. E quais seriam esses? Primeiro, a pessoa que é obesa, e aí vocês vão ouvir falar demais desse hormônio. A pessoa que é obesa, ela
produz o hormônio da saciedade em excesso, que é a leptina, um dos hormônios da saciedade, é produzido no tecido adiposo em excesso, só que lá na nossa cabeça, o nosso hipotálamo está resistente a essa leptina. Então, a leptina fica alta em excesso lá no hipotálamo, tentando deixar a pessoa saciada, mas ela não consegue agir onde ela deveria agir, então ela atrapalha a pulsatilidade do LH, que ele é secretado em pulsos. E aí, no que ela atrapalha o funcionamento desse LH, que vocês lembram que eu falei que ele é o mensageiro para fazer o testículo produzir testosterona, ele não manda no testículo e aí a testosterona cai. Esse é um dos motivos. Segundo motivo é aquele caldeirão inflamatório que eu falei para vocês. Síndrome metabólica, circunferência abdominal aumentada, triglicéride alto, colesterol bom baixo, glicose indo para as faixas do pré-diabetes, pressão subindo. Isso aí leva à produção de várias citocinas inflamatórias, interleucina 1, 6, TNF-alfa. E aí essas citocinas, elas abaixam a esteroidogênese no testículo. E aí, esteroidogênese, produção de testosterona, a testosterona não é produzida. Então, já foram duas causas aí, uma pelo hormônio da leptina, outra pela síndrome metabólica em si, que já dá a baixa de testosterona. Outra coisa que acontece, queda da proteína SHBG pela síndrome metabólica, a testosterona fica livre e começa a se converter em estrogênio em um sistema de shunt. Então, isso a gente muito fala, começa a acumular a gordura começa a ter ação da aromatase, converter estrogênio. E aí, esse excesso de estrogênio, o corpo já pensa que nem eu falei. Uai, peraí, já tem hormônio sexual demais aqui nesse cara, mesmo sendo um hormônio feminino, né? Ele não precisa de mais testosterona, não. LH, FSH baixa, testosterona baixa também. Testosterona baixa, perda de massa magra, ganho de massa gorda. No que a pessoa ganha massa gorda, piora a síndrome metabólica, piora a produção de leptina, ainda resistente no hipotálamo, testosterona cai mais ainda. Então, vira um ciclo vicioso. E como que a gente quebra esse ciclo vicioso, gente? Reeducação alimentar, atividade física, medicamentos específicos para perda de peso e controle neuropsicoemocional. Mas antes de chegar nesse ponto, lembrar, o hipogonadismo é funcional. Precisa ir direto para testosterona? Não precisa. Você pode tentar antes um remédio para estimular o quê? Seu LH e seu FSH, que também estão machucados. E aí eles vão estimular a sua produção de testosterona. Então existem hoje medicamentos que não atrapalham a fertilidade, porque testosterona, se você der testosterona para um homem, o que ele vai ter? Hipotrofia de testículo, não vai conseguir produzir espermatozoides na quantidade adequada para engravidar alguém. Agora, se você estimula LH e FSH, que vão estimular, por sua vez, não só a testosterona, mas também a produção de espermatozoide, aí você preserva a fertilidade do homem. Então, hoje tem essas opções de medicamento que a gente pode entrar. Por isso que é tão importante diagnosticar obesidade testo baixa. Mas aí você me fala assim, então por que eu preciso perder peso se tem esse medicamento? Gente, primeiro, porque a obesidade está relacionada com 93 doenças, então não é só a baixa de testosterona. E segundo, que é o que eu falei para vocês, qualquer coisa que a gente mais quer quando a gente vai no consultório médico, é um dia não ter que tomar remédio nenhum. A gente já vai no consultório rezando para tomar um remedinho lá e depois não precisar tomar mais. E se você não trata a causa do problema, se você só trata a consequência, no caso, se você só tratar a testosterona baixa, você vai ter que tomar remédio para manter essa testosterona alta o resto da vida. Entendeu por que é tão importante? E aí você me fala, mas eu li, ou alguém me falou que uma vez que a gente começa a tomar remédio para perder peso, a gente tem que tomar o resto da vida, porque senão a gente tem o quê? Efeito sanfona. O que você me diz disso? Gente, o que eu digo é que obesidade é uma doença crônica. Quem tem problema com peso, a vida inteira vai ter. Mas, e agora fazendo uma analogia com o próprio diabetes. Diabetes, sabe que das pessoas que têm diabetes tipo 2, 70% delas, se conseguissem cumprir regularmente a dieta e o exercício, não teriam diabetes tipo 2. Então, volta a mesma coisa. Obesidade.
Realmente, a obesidade é uma doença crônica, via de regra, a doença crônica é remédio para o resto da vida. Mas se a pessoa consegue adaptar uma rotina de dieta com déficit calórico e atividade física, e já adianto que não é fácil, eventualmente nós podemos tentar desmamar o medicamento até que pode ser que nós consigamos tirar o medicamento. Então, há uma chance quando você trata a causa do problema de você ficar sem medicamento. Agora, se você deixar para tratar só a consequência, você nunca vai ficar sem medicamento. Então, o que a gente quer? A gente quer uma vida mais longa, maior qualidade de vida, tomando o mínimo de medicamentos possíveis. E há essa possibilidade tratando corretamente a questão da infertilidade. E eu trago o meu caso justamente para ilustrar para vocês que cada pessoa é uma pessoa. Tem gente que nem no comecinho não vai precisar de medicamento. Tem gente que vai precisar de medicamento a vida inteira. E tem gente que vai precisar de medicamento em um período e depois vai ser possível fazer o desmame de medicamento. E isso a gente só descobre fazendo um tratamento individualizado, ok? Aí é o seguinte, gente. Esse é um geralzão do controle da infertilidade, eu sei que foram muitos termos hormonais que a gente usou, e se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar todas no chat, mandar lá no Insta, que a gente vai respondendo, certo? Mas foi mais um aquecimento. Se você interessou no controle sem remédio desse hipogonadismo funcional, já se inscreve aqui no link para a aula magna Obesidade sob Controle, no dia 13/10, às 19h45. E também se inscreve no canal para receber as notificações, certinho? Ó, tô te esperando então, viu?